Nós estamos começando mais um programa, Geração de Vencedores. Estamos entrando na sua casa e é uma alegria muito grande poder levar a você uma mensagem de paz, uma mensagem de fé, e que o seu coração se abra nesse dia de hoje para receber a palavra de Deus. E aqui da cidade de Uberaba, o Ministério Deus Forte quer dar a você uma forte salva de palmas. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, verso 12, diz assim: depois manifestou-se em outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. E indo esses anunciaram aos outros, mas nem assim estes crerão. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Queridos, homens, seguidores, amigos, andaram ao lado do Senhor Jesus, ouviram a mensagem e ouviram que ele haveria de morrer, mas haveria também de ressuscitar. Mas quando Jesus ressuscitou, alguns duvidaram, alguns desacreditaram que ele havia ressuscitado. Não criam, não conseguiam crer. Pessoas que estiveram sentados à mesa com o Senhor Jesus. Pessoas que às vezes viam e às vezes veem os milagres, mas de repente diz assim: ah, será? Será que é assim mesmo? Será que não está sendo exagero? Jesus chamou essa turma para uma conversa, e aqui a palavra diz que ele lançou-lhes ao rosto. Nós dizemos assim: falei na cara. Jesus falou na cara deles a respeito da incredulidade e dureza de coração. Eu quero que você entenda, querido, uma das piores coisas que pode existir no ser humano se chama incredulidade e dureza de coração. O que uma pessoa com incredulidade e dureza de coração faz? O que ela é capaz de cometer? Uma pessoa com o coração endurecido, ela começa a julgar. A Bíblia fala que Maria Madalena havia tido um encontro com Jesus depois que ele ressuscitou. Outros dois homens indo a caminho de Emaús também tiveram com Jesus. Eles chegaram e falaram assim: nós vimos Jesus, nós estivemos com ele. Mas aqueles que estavam com o coração endurecido diziam assim: não, mulher fala muito, isso é história. Esses dois não, eu duvido. Pessoa com o coração endurecido começa a julgar, começa a questionar o seu líder, começa a inventar coisas. Por quê? Porque o coração está endurecido. Começa a questionar as pessoas, começa às vezes até questionar a palavra de Deus. Uma pessoa com o coração endurecido começa a choramingar pelos cantos, a reclamar, e até mesmo a se fazer de vítima. Começa. Por quê? Porque o coração está endurecido. Muitas vezes nós permitimos que esse mal, que essa praga, entre no nosso coração.
E uma vez que o coração se torna endurecido, a pessoa fica complicada, fica difícil você lidar com a pessoa de coração endurecido. Ele começa a reclamar, começa a choramingar, ele não acredita. Uma certa feita, um homem chamado Jairo, está registrado em Marcos capítulo 5. A palavra nos fala que um certo homem chamado Jairo, ele chamou Jesus para que viesse curar a sua filha. Mas no meio do caminho, as pessoas começaram a dizer: ô Jairo, não adianta mais, a sua filha já está morta. Jesus sabia lidar com essa gente. Jesus chegou na casa de Jairo, e a criança realmente já estava morta, mas Jesus não fez o milagre enquanto aquelas pessoas estavam naquele lugar. Jesus disse a um: você está chorando, seu coração está duro, você é incrédulo, vai para fora. Você também vai para fora, e você fique do lado de fora. Sabe quantas pessoas sobraram dentro daquele quarto? O pai e a mãe da criança e uns poucos discípulos de Jesus. Jesus só faz o milagre quando o nosso coração estiver aberto para vermos o milagre que Ele tem para fazer na nossa vida. Se o seu coração permanecer endurecido, se o seu coração permanecer fechado, como é que Deus vai poder operar um milagre na sua vida? Não tem jeito, meu querido, não tem como. Porque as palavras são negativas, começam a reclamar, começam a falar mal. E como é que nós podemos vencer? Como é que nós podemos resolver essa situação? Como é, meu querido, que nós podemos olhar para dentro de nós e dizermos assim: olha, realmente, o meu coração está meio duro, eu não estou crendo. De que jeito eu posso solucionar esse problema? Através da palavra de fé. O que é que você está fazendo hoje? Você está recebendo uma palavra de fé. Não é do agrado de Deus que o seu coração permaneça endurecido. Por que é que corações se endurecem? Entra o pecado, entra a desconfiança, entra a maledicência. E uma pessoa de coração endurecido, ela se torna cínica e amarga. Ela não crê, ela tenta contaminar os demais, ela fala coisas que não deveria, e o que é que ela está fazendo? Na verdade, ela está roubando a possibilidade do milagre acontecer. Ela está destruindo, ela está arrancando a possibilidade de um milagre acontecer. Por quê? Porque o coração está endurecido. Portanto, quando você aprende a caminhar pela fé, as portas começam a se abrir e Deus começa a fazer coisas maiores. Você fala do amor de Deus, você aprende a amar o seu irmão, você aprende a ter misericórdia, você aprende a ter compaixão. Por quê? Porque você crê, você sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Ao passo que aquele que tem o coração duro, ele perde oportunidades. Na vida financeira, na vida familiar, ele perde oportunidades. Por quê? Porque o coração não está aberto para ouvir as coisas novas da parte de Deus. Jesus não pode fazer milagres se existe uma coisa chamada incredulidade. Foi assim em Nazaré. As pessoas conheciam a Jesus, mas as pessoas viam Jesus como carpinteiro e diziam assim: não, nós conhecemos. Não o viam como filho de Deus. Eles viam e criticavam e ironizavam. Ele está dizendo que ele é o filho de Deus. Quando a incredulidade entra, quando o coração se endurece, normalmente as pessoas começam a fazer uso da razão, ou querem ter razão para situações.
Ah, eu não vou na igreja não, porque hoje não dá. Não dá para ir na igreja e tudo bem e tal, e Deus vai me entender. Eu tenho outros afazeres hoje. Ah, eu não vou dizimar não, porque Deus vai me entender, eu estou passando por uns problemas. Deus vai me entender. Ele quer ter razão. Outros dizem assim, eu acho que não tem problema pecar. Eu acho que eu posso fazer esse negócio aqui, eu sei que está errado. Mas até Davi fez. Só que esquece de ver qual foi a consequência do pecado na vida de Davi. Por quê? Porque o coração está endurecido. Porque o coração está obscurecido. E um coração endurecido impede o milagre. Tomé, ele não creu que Jesus havia ressuscitado. Você pega as escrituras, em momento algum mais, a Bíblia fala a respeito de Tomé. Não sabemos como é que ele tocou o resto da sua vida. Por quê? Porque ele deixou de crer. Deixa eu falar uma coisa séria a você. Não existe maior desgraça do que uma coisa chamada incredulidade. A incredulidade tem que ser combatida através da palavra de Deus. Se o coração estiver endurecido, meu querido, você precisa pedir ao Senhor, clamar ao Senhor: Deus, vem abrir o meu coração. Deus, eu não quero conviver com esse negócio. Um dia, Deus tirou a incredulidade do meu coração. E aí veio o chamado de Deus para a minha vida. Entenda isso. Deus vai fazer coisas na sua vida. Quando? Quando você tirar a incredulidade. Tudo que nós fazemos é pela fé. O Ministério Deus Forte tem sido assim, desde o início. Tudo o que nós fazemos é pela fé. Será que nesse dia de hoje você pode dizer: Deus, eu estou aberto para Ti? Será que você pode falar comigo: Senhor, eu estou aberto para Ti? Será que você pode dizer assim: eu renuncio todo espírito de incredulidade? Eu declaro um coração aberto. Eu declaro uma vida aberta. E se você me perguntar: como é que eu posso superar essa situação? Veja bem, Jesus, vamos voltar ao texto. Jesus conversa, aqui no verso de número 14, Jesus conversa e diz assim: olha, vocês estão com o coração endurecido. Jesus joga na cara deles: vocês são incrédulos. Olha, chama a atenção dessas pessoas. E agora Jesus podia ter desprezado aquelas pessoas e ido embora. Não, Jesus resolveu o problema deles. No verso de número 15, Jesus diz assim: e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Entenda uma coisa: Jesus estava chamando aquelas pessoas para uma conversa séria, uma conversa dura, e ao mesmo tempo Jesus falou assim: vocês querem sair dessa situação? Então vão, saiam, movimente, saia do seu lugar de acomodação, ide, prega, vá, mexa-se, não permaneça aquietado. Por quê? Porque uma pessoa incrédula e com um coração endurecido, ela permanece assentada, de braços cruzados e não faz nada. Mas quando você começa a crer, você vai, você movimenta, você vai atrás de um novo trabalho, você vai atrás de uma conversa, você quer uma opinião, você vai atrás da palavra de Deus, você vem à igreja, para quê? Você está movimentando para receber a palavra. Jesus mandou que eles fossem a todo mundo. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: vá a lugares distantes. Para quê? Para você abrir, alargar os seus horizontes, para você conhecer coisas novas, para você ver uma outra dimensão, para você ver outras formas de fazer, outras formas de agir. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé, você desagrada a Deus. Mas nós somos chamados a caminharmos pela fé, não é pela vista, é diferente. E como é que alguém pode ter fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Murmuração, reclamação? Não. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Você ouve a palavra, a sua fé se firma. Você passa a entender que Deus é capaz de fazer, que Deus é capaz de agir, que Deus é capaz de atuar na sua vida. O desejo do coração do Senhor é que você amplie os seus horizontes. Mas você precisa tomar cuidado com essa coisa chamada incredulidade. Porque a incredulidade, ela é sutil. Sabe como é que a incredulidade entra no coração das pessoas? Através de pequenas palavras. Você está conversando, aí alguém chega e começa a lançar as setinhas do diabo. E aí a incredulidade começa a entrar de forma sutil, sorrateira. Ela não anuncia, mas ela vai entrando. Ela vai trazendo, ela vai fechando o coração. Ela vai trazendo, ela vai tornando pessoas dispersas. Ela vai tornando pessoas distantes. E outros ainda, mesmo sabendo que estão vivendo essa situação, não querem ser curados. Tem pessoas que não querem ser curadas, preferem continuar reclamando, reclama de tudo. Se está chovendo, reclama porque está chovendo. Se está de sol, reclama porque está de sol. Tem pessoas que passam de frente ao ventilador ali e reclama, esse ventilador está estragando a minha chapinha. Reclama de tudo. Ah, esse banco está muito alto, essa cadeira está... eu queria que esse banco fosse muito baixo. Nada serve. O culto está começando muito tarde. Oh, por que não começa mais cedo? Aí começa mais cedo. Não, devia ser mais tarde. Ei! O que é que você quer para a sua vida? Você precisa definir. Você está ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos recebendo a palavra de Deus. Sabe, queridos, quando você crer e quando o seu coração estiver aberto, Deus começa a trazer, entenda o que eu vou te falar. Deus começa a te entregar tesouros. Eu acho que você não ouviu, eu não ouvi um glória a Deus. Quando você está com o coração aberto e caminha pela fé e age pela fé de coração aberto, Deus começa a te entregar tesouros. O caderno de Gênesis, capítulo de número 24, tem uma passagem fantástica. Essa passagem nos conta a história de Abraão. Abraão queria que o seu filho Isaque tivesse uma esposa. E mandou o seu servo para um lugar distante, para conhecer aquela que seria a escolhida de Isaque. E aí, quando a gente lê essa passagem do caderno de Gênesis, capítulo 24, verso 20 em diante, como essa história é tremenda, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele servo de Abraão foi com seus camelos, e os camelos já estavam com sede. Irmão, camelo passa muito tempo sem beber água, mas quando aquele bicho começa a beber água, o bucho daquele bicho é pior do que um tanque de trator, de tão grande que é, e toma água, e bebe, olha, depois também passa um tempão sem beber água. E aí o que aconteceu? O servo fez um voto a Deus, disse: Senhor, eu vou parar aqui, vou estacionar esses camelos perto desse poço, e aquela mulher, aquela que vier e que tiver tais requisitos, que for uma pessoa esforçada, que for uma pessoa que tem humildade, essa será a esposa do meu Senhor. A Bíblia fala que daí a pouco chegou Rebeca,
A Bíblia diz que ela era linda, maravilhosa. Imagine você, um homem parado, camelos, com seus camelos, e de repente chega uma moça bonita, maravilhosa. E aquele homem faz um teste com ela, diz assim: você pode me dar um copo d'água? Ela podia ter falado assim: não vou dar nem prosa para você, vou embora. Eu bonita desse jeito, arrumada, eu vou dar papo, pá. Não, mas ela não fez isso. A Bíblia nos conta, queridos, eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Que ela trouxe água e deu àquele homem, e ela perguntou assim, olha que tinha muitos camelos, e camelo bebe muita água. Ela diz assim: eu posso dar água também a esses camelos? Tirada no balde. Porque é que Deus te prova para te entregar tesouros. Eu acho que você não me ouviu. Você está passando pela prova porque Deus quer te entregar o tesouro. Será que você crê nessa palavra? Será que o seu coração está aberto e dizer assim: essa palavra é comigo? Eu estou passando por luta, mas eu sei que Deus vai me honrar. Eu creio naquilo que o Senhor está fazendo. Certamente você não sabe de onde virá a ajuda, mas a ajuda vai vir em nome de Jesus Cristo. A ajuda virá sobre a sua vida em nome de Jesus. Você não sabe de onde virá, mas a ajuda vai vir para a sua casa. A ajuda vai vir para a sua vida. Quando o seu coração